Eu parei na última aula, pessoal. Eu deixei uma pergunta para vocês. Vocês lembram qual foi? Beleza, entendido, né, Benjamin? Vocês lembram qual foi a pergunta que eu deixei para vocês aí? A gente está estudando o controle judicial preventivo. É o tópico 7.3.2. Já ensinei para vocês o que se trata esse controle judicial preventivo, que é quando há uma violação ao devido processo legislativo constitucional, vem um congressista, ele impetra o mandado de segurança, alegando na causa de pedir a violação do devido processo legislativo constitucional e pede para o STF para que faça valer as regras do processo legislativo, tanto subjetivo como objetivo. Isso aí, além de ter explicado isso, eu expliquei para vocês o que ocorre. Quem é esse gaiato que botou o nick de Sérgio Moro, hein? Putz, eu vou te contar, né? Sempre tem, né? O que acontece com a perda superveniente do mandato parlamentar? O que ocorre? Ocorre a extinção do processo sem resolução do mérito. Partido político, que é a partir do MS 30.260 do Distrito Federal, o STF passou a entender que é possível ele ser um legitimado. Né? Cidadãos, associações e entidades de classe. Eu falei a respeito da legitimidade dos cidadãos, associações e entidades de classe. Confirmem para mim se eu falei ou não, tá? E eu deixei uma pergunta aí para vocês. Falei, né, Benjamin? Valeu, obrigado. Eu deixei uma pergunta a respeito. A pergunta foi o seguinte: por que o presidente não é legitimado, né, já que ele participa do processo? Por que o presidente não é legitimado nessa ação, cuja causa de pedir é a violação do devido processo legislativo? Conseguiram responder essa minha pergunta? Perfeito. Perfeito. Perfeito, Benjamin e o João Hipólito, que votou com o relator. Perfeito. É exatamente isso. Tá? Então, vamos colocar no caderno. É exatamente isso. A pergunta foi retórica mesmo, só para confundir, porque, né, você sabe que nas provas ela sempre vem assim. Por que o presidente não é legitimado? A gente poderia pensar, pô, por que ele não é legitimado? Não é não? Simplesmente porque ele já participa do processo legislativo de elaboração das leis, né? É por isso que ele não é legitimado. E o Benjamin, ele exauriu a matéria, tá? Então coloca aí, né? Por que o presidente não é legitimado? Coloca no caderno. Não é legitimado, já que ele participa do processo. Vocês podem copiar e colar essa resposta do Benjamin no caderno, tá bom? E agora a gente vai ver nesse controle preventivo judicial, pessoal, qual é o limite de análise que pode ser feito pelo Poder Judiciário? Isso é um assunto muito interessante, tá? Interessantíssimo. E aí? Vocês que estão estudando aí controle de funcionalidade. Pessoal, já de início eu digo para vocês, tá? O que seria essa análise feita pelo Poder Judiciário? Nós temos aqui, geralmente, um MS, né? Impetrado por um congressista. Ele alega na causa de pedir que houve violação ao devido processo legislativo. Por exemplo, digamos que esteja em discussão a aprovação de uma lei complementar e não está sendo respeitado o quórum de instalação e o quórum para aprovação.
né? Eles querem aprovar essa lei complementar a todo custo, né? Sem obedecer aquele código estabelecido na Constituição Federal, ou seja, está sendo violado um pressuposto objetivo do devido processo legislativo, né? O que o STF ele vai, nesse controle, ele apenas faz com que o devido processo legislativo fique em conformidade com a Constituição, ou ele pode adentrar no conteúdo da lei que está sendo discutida ali sobre aprovação? E aí? Essa é a pergunta. Qual é a profundidade de análise que o STF vai fazer nessa situação? Tá? É um assunto muito interessante que a gente vai ver aqui agora. Então, pessoal, já escrevam aí, tá? Não cabe, tá? Não cabe sede de mandado de segurança, cuja a causa de pedir é a violação do devido processo legislativo, a análise da inconstitucionalidade do conteúdo do projeto de lei, tá bom? Mas apenas dos aspectos processuais e formais do projeto de lei. Tá legal? Isso aí é o ponto inicial, tá bom? Por quê? Por quê, professor? Por que ele não pode já ver ali o conteúdo? Por que já não faz o trabalho completo? Não é o STF que faz o controle de constitucionalidade, em regra? Pessoal, se ele pudesse fazer análise do conteúdo do projeto de lei, o STF estaria, ele mesmo, aumentando em muito o poder dele, sabe? Ele estaria tirando uma parcela do poder legislativo e trazendo para ele. Porque quem deve analisar e discutir o conteúdo de projetos de lei, a gente não está falando de lei promulgada, tá? A gente está falando de projeto de lei, embrião, que ainda não se tornou lei. Ou seja, e quem é que tem a prerrogativa de fazer lei e de discutir a criação e inovação do ordenamento jurídico? Quem é? É o Poder Legislativo. Tá? Se o STF pudesse já entrar na análise do conteúdo nessa etapa embrionária do surgimento da lei, tá? Ele estaria pegando para ele um poder que é do Poder Legislativo. Isso é uma interferência muito grande. Viola a separação dos poderes. É por isso que o STF, eu já vou dizendo para vocês, ele adota uma postura de autorrestrição, justamente para respeitar a cláusula constitucional da separação dos poderes. Tá? É uma posição restritiva de sua própria atuação, para respeitar a prerrogativa constitucional e a limitação de separação dos poderes. Prerrogativa constitucional do Poder Legislativo e separação dos poderes. Tá bom? Significa dizer que se estiver sendo discutido um projeto de emenda constitucional, não vai ser possível a STF analisar o conteúdo desse projeto de emenda constitucional, não é verdade, meus alunos? Por favor, me respondam essa pergunta. João Hipólito e Benjamin, vocês que participam muito das aulas, respondem aí. Pelo que eu acabei de ensinar para vocês. Pode repetir a pergunta, professor? Eu ensinei para vocês que o STF ele adota uma posição restritiva no que diz respeito a esse controle judicial preventivo, ou seja, aquele controle que é feito no projeto, né, de lei. A lei não existe ainda, ela está em fase de discussão, ela precisa seguir um rito procedimental estabelecido na Constituição, né? Só que esse rito ele é desobedecido pela Casa Legislativa. E aí vem um congressista, um parlamentar, e ele impetra um mandado de segurança perante o STF, alegando na sua causa de pedido no MS justamente a violação do devido processo legal legislativo. E o STF vem e tenta conformar essa produção do projeto de lei, conformar de acordo com as regras constitucionais, né? Beleza. E eu falei para vocês que ele não pode analisar o conteúdo desse projeto de lei, porque senão ele estaria, né, exercendo para ele uma prerrogativa
que é do Poder Legislativo. Uma função que é do Poder Legislativo. Significa dizer que se tiver em discussão um projeto de emenda constitucional, e essa é a pergunta, João Hipólito, esse mesmo raciocínio se aplica se a discussão for um projeto de emenda constitucional, não é verdade? Essa é a pergunta. Se aplica ou não se aplica? Tá pensando, né? Por que não? Por que não se aplica? Se o senhor perguntou, é porque não aplica o mesmo raciocínio. Legal, isso aí a gente já tira de letra, né? Agora me diga por quê. Vamos lá pensar, pessoal. Eu vou explicar por quê, pessoal. É o seguinte, quem tiver com a Constituição aí, ou já que vocês devem estar no computador, abra aí o Google, abra a Constituição, admite todos. Mais ou menos isso, tá? Mas eu vou explicar melhor aqui, tá? Mas é mais ou menos esse raciocínio aí. Abra a Constituição aí no artigo 60, parágrafo 4. A Constituição, lá no seu artigo 60, parágrafo 4, vai prescrever o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Aí seguirão 4 incisos. Forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e direitos e garantias individuais, certo? Olha bem a redação do caput do parágrafo 4 do artigo 60. Ele já fala na própria Constituição, ela só não determina o modo de produção, de confecção do projeto de emenda constitucional e do projeto de lei. Mas no caso do projeto de emenda constitucional, ela já fala que algumas matérias elas não podem sequer ser discutidas no Congresso Nacional. É por isso que nessa detalhe, quando se tiver em discussão um projeto de emenda constitucional e um congressista ele impetrar um MS no STF, utilizando-se do controle judicial preventivo, né? Se for no caso de PEC, é possível, nesse caso, o STF ultrapassar essa linha de análise, de profundidade do conteúdo do MS. Ele vai poder discutir se o conteúdo que está sendo discutido tende, né, a desrespeitar ou não o parágrafo 4º do artigo 60, entendeu? Então, sim, tem a ver com as cláusulas pétreas. Alguns temas, justamente aqueles temas que estão lá nos 4 incisos do parágrafo 4º do artigo 60, eles sequer podem ser discutidos nas casas legislativas. Então, se eles começarem a ser discutidos, o STF pode ir lá e determinar que para a discussão, porque você não pode violar o parágrafo 4º do artigo 60, tá bom? Então, a pegadinha aqui é o seguinte: essa profundidade de análise do STF vai depender do que está sendo discutido. Se é um projeto de lei complementar ordinário, né, ou se é um projeto de emenda constitucional. Tá? Se for um projeto de lei normal, o STF só vai poder verificar os aspectos procedimentais. Tá? Se for um projeto de emenda constitucional, além dos aspectos procedimentais, o STF vai poder verificar o conteúdo da discussão desse projeto de emenda constitucional, para verificar se ele desrespeita ou não aqueles temas que estão lá nos 4 incisos do parágrafo 4º do artigo 60. Tá bom, pessoal? Compreendido isso? Podemos seguir adiante?
Isso, Benjamin, só se for projeto de emenda constitucional. Emenda constitucional ela já existe. Ela já foi promulgada, tá? E ela não é promulgada pelo presidente, pelo Congresso Nacional, pela mesa do Senado, salvo engano. Então, só se for projeto de emenda constitucional que o STF vai poder analisar o conteúdo desse projeto para verificar se ele não viola os 4 incisos do parágrafo 4 do artigo 60. Perfeito? Tranquilo? Seguimos. Anotem aí o número do MS em que teve essa discussão a respeito do controle, tá? Se ele seria um controle amplo ou se seria um controle restrito. Eu vou copiar para vocês aí o número do MS. Sim, eu gostaria só de saber quem é o Sérgio Moura que está assistindo a minha aula. Por favor, pode dizer quem é esse Sérgio Moura? Então, pessoal, nesse MS aí foi discutido justamente qual seria a profundidade dessa análise do STF, tá bom? Nesse mandato de segurança preventiva. Sinteticamente, votaram pelo controle amplo, pela essa análise profunda, sempre, né? O Gilmar Mendes, como sempre ali, se ele puder pegar mais poder, ele pega. Celso de Mello foi nessa análise ampla e o ministro Dias Toffoli, tá? Eles adotaram nesse julgamento aí o posicionamento de que o STF pode sim apreciar a inconstitucionalidade não só formal dos projetos de lei, mas também a inconstitucionalidade material, ou seja, aquela inconstitucionalidade em cima do conteúdo do projeto de lei, tá bom? Só que prevaleceu a tese do controle restrito, tá? Que foi defendida pelo ministro saudoso, ministro Teori Zavascki, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Joaquim Barbosa na época, tá? Ainda estava aí, o Marco Aurélio. Tá? Eles defendem que essa análise ela só pode ser feita sobre os aspectos procedimentais, tá bom? Apenas a verificar a inconstitucionalidade formal e não material. Em suma, tá? Em relação ao projeto de lei, o STF restringiu o controle preventivo apenas para hipótese de violação do devido processo legislativo, tá? Seus aspectos objetivos e subjetivos. Não se admitir na discussão sobre a matéria, tá? Buscando assim resguardar a regularidade jurídico-constitucional do procedimento. Tudo isso em respeito à cláusula constitucional de separação dos poderes. Tranquilo, pessoal? E aqui, mais uma vez, tá? Mais uma vez, entra aí aquela tese das normas constitucionais interpostas do doutrinador italiano Gustavo Zagrebelsky, que eu ensinei para vocês lá nas primeiras aulas do nosso curso aqui de controle de constitucionalidade. Tá? No MS 26.915, tá? Da relatoria do ministro Gilmar Mendes, vou passar aí para vocês. O Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, ele defendeu essa possibilidade dessa análise, essa profundidade, ela fosse até o nível de verificar o conteúdo das normas constitucionais interpostas, adotando-se a definição de normas constitucionais interpostas inaugurada pelo doutrinador Gustavo Zagrebelsky, tá bom? Então, o ministro Gilmar Mendes, eu peguei aqui um trecho do voto dele que falava assim, né? Se as normas constitucionais fizerem referência expressa a outras disposições normativas, a violação constitucional pode advir da violação dessas outras normas, que, muito embora não sejam formalmente constitucionais, vinculam os atos e procedimentos legislativos, constituindo-se normas constitucionais interpostas. Como eu expliquei para vocês, né? São aquelas normas constitucionais que elas têm uma derivação lógica da própria norma constitucional. Né? E aí, nesse MS aí, o ministro Gilmar Mendes ele estava defendendo que esse controle feito pelo STF, nessa análise, essa profundidade, ela pudesse alcançar essas normas constitucionais interpostas. Porém, esse assunto, ele não teve nenhum posicionamento ainda do STF, tá, pessoal? Então, assim,
Se não teve posicionamento do STF, até a última forma a gente vai defender que não pode. A gente só pode defender que pode se tiver um precedente do STF, porque não tem nada no nosso ordenamento jurídico que dê causa para que essa análise vá até essa profundidade. Eu estou ensinando só para vocês, só por uma questão mesmo de estarem preparados, caso forem cobrados de vocês alguma coisa a respeito desse tema, tá bom? Nós vamos entrar em um outro tópico agora, tá, pessoal? Tipos de inconstitucionalidade. E a gente vai começar pela inconstitucionalidade material e pela inconstitucionalidade formal. Perfeito? Dá um tempo aí para vocês copiarem. Pessoal, enquanto vocês copiam, né? Só fazendo aí, dando um feedback para vocês, eu não pude dar aula segunda-feira, porque eu tive uma situação urgente no meu trabalho na PGE. O governador e o procurador-geral pediram para eu minutar uma ação direta de inconstitucionalidade urgente, tá? E aí eu falei com o Valente, perguntando se tinha como a gente adiar a nossa aula. E a princípio ele falou assim, pode ser na quinta-feira, o primeiro horário. Eu falei, perfeito, tranquilo. Né? Aí quando foi ontem, quinta-feira, eu perguntei se a gente poderia logo adiantar nossa aula para as 14 horas. Foi quando o Valente falou que parece que o Silvano não ia pegar o primeiro tempo, mas a partir do momento ali ele passou a pegar o primeiro tempo. Aí o Felipe falou que eu poderia dar aula depois do Renato, às 6 horas, né? Mas acabou que eu também falei, Felipe, depois, né? Se quiser também tem o segundo tempo de sexta-feira que eu tô livre para dar aula, tá? E aí eu pedi para ele checar na turma e com vocês preferiram esse horário de agora e nós estamos aqui, tá bom? Mas assim, isso só acontece porque o professor de vocês teve essa urgência lá na PGE, tá? Mas vocês não estão sendo prejudicados, a aula está sendo dada, só não está sendo dada naquele horário que era o meu, mas a regra vai ser aulas no horário normal, tá bom? Perfeito? E qualquer coisa também, essas aulas aqui estão sendo gravadas e vão para o YouTube. Está sendo gravado também. Beleza? Então, só explicando essa intercorrência que nós tivemos essa semana, tá? Então, foi por isso que a gente não teve aula na quinta, no primeiro tempo, né? Tinha sido acordado aí com o Felipe Valente, que ia ser na quinta, no primeiro tempo, mas acabou que o professor Silvano entrou, o horário era dele. O Felipe falou para ficar para depois da aula do Renato, mas no final das contas ficou para agora, no segundo tempo. Vamos lá, pessoal. Inconstitucionalidade material. Na inconstitucionalidade material, se discute, né, se analisa o conteúdo da norma que está sendo objeto da análise de constitucionalidade, tá bom? Verifica se o conteúdo dessa lei, dessa norma, desse dispositivo, se o conteúdo semântico de um determinado vocábulo, ele fere, ele é contra alguma regra ou princípio constitucional. Que hoje o nosso paradigma do direito, que eu ensinei para vocês lá no nosso curso de introdução ao estudo do direito, que hoje norma jurídica é composta por, né, esses dois subtipos, que é a norma regra e a norma princípio. São contribuições científicas, principalmente de Dworkin e Alexi, né? Então, na inconstitucionalidade material, a gente vai verificar a compatibilidade da norma jurídica, ou por vezes apenas de um vocábulo ou de uma interpretação, tá? O âmbito semântico de uma determinada forma, e verificar a compatibilidade, se ele está de acordo com as regras e princípios que estão insertos na Constituição, tá bom? Isso é a inconstitucionalidade material. Se esse conteúdo for inconstitucional, né, você declara essa inconstitucionalidade material. Ou vício material, é chamado também. Essa inconstitucionalidade, pessoal, também é conhecida também como nomoestática, tá? Inconstitucionalidade material
é também conhecido como inconstitucionalidade nomoestática. É um nome doutrinário, não vejo muito em julgados, mas cai muito em prova. Então é preciso decorar esse vocábulo, nomoestático. Por que o nome estático, professor? Porque vem do estático, tá? Ou seja, a formal é nomodinâmica, porque dinâmica é a dinâmica do trâmite do processo legislativo, e nome estático porque está ali parado é o conteúdo. Você analisa só o conteúdo da norma, e se ela viola alguma regra ou princípio constitucional. E aí, vamos começar aqui no tópico 8.1.2, que é, vamos estudar a inconstitucionalidade formal. Deixa eu colocar aqui para vocês. Esse aí é o tópico, pessoal. Pessoal, é também conhecido como inconstitucionalidade nomodinâmica, tá? Como eu já expliquei para vocês. Nomodinâmica porque ela traz a sensação, a ideia de dinamicidade, qual seja, do projeto de lei ou projeto de emenda constitucional tramitando no seu devido trâmite do devido processo legislativo. Tem a fase de iniciativa, que é a fase de proposta, tem a fase de discussão, passa pelas comissões, tem a fase de veto ou sanção, tem a fase de promulgação, ou seja, vai percorrendo um caminho, tá? Até ser aprovado. Por isso que traz essa ideia de dinamicidade e é também conhecida como inconstitucionalidade nomodinâmica, tá? Porque a gente vai analisar os aspectos formais da criação do ato normativo, tá bom? A inconstitucionalidade formal, pessoal, ela se desdobra em três possibilidades. Quais são? A inconstitucionalidade procedimental, tá? Essa inconstitucionalidade procedimental, por sua vez, ela se subdivide em quando ocorre um vício subjetivo ou um vício objetivo, e a gente vai estudar isso. Estou só dando o cenário como um todo para vocês. A outra possibilidade da inconstitucionalidade formal é a orgânica, e a terceira é a violação de pressupostos objetivos, pressupostos específicos, tá? Então vamos para a primeira. Vou passar aqui o tópico para vocês anotarem no caderno. Inconstitucionalidade formal procedimental. Aqui, pessoal, tal como a gente estava vendo no último tópico, há uma violação do devido processo legislativo, tá? O primeiro que a gente vai estudar é o vício formal subjetivo. O que seria esse vício formal subjetivo, professor? É o vício que a gente verifica na análise da fase de iniciativa de propositura do projeto de lei ou da emenda ou do projeto de emenda constitucional. Por quê? Porque alguns projetos de lei, pessoal, eles só podem ser iniciados por determinadas pessoas que estão lá dispostas na Constituição, seja no âmbito federal, ou seja, no âmbito da União, na Constituição Federal, seja no âmbito dos estados, na Constituição Estadual. Certa vez até eu dei um exemplo de vocês, de um setor da PGE que trabalha justamente com isso e verifica muito isso, que é a subchefia da Casa Civil. Que ela verifica, né, quando os projetos de lei são discutidos e aprovados na Assembleia Legislativa, são enviados para o governador para sanção ou veto, passa por esse órgão, que é um órgão da PGE, mas que está dentro da Casa Civil, que analisa essa situação. E lá ocorre muito de ocorrer esses vícios de inconstitucionalidade em virtude de algumas matérias ser reservada para a iniciativa do governador do estado, por exemplo. Um exemplo
é leis, projetos de leis que tratam do regime jurídico de servidor público. Tá? Lá no parágrafo 1º do artigo 60 da Constituição, né, a gente verifica que qualquer projeto de lei que tende a alterar o regime jurídico do servidor público, a iniciativa tem que ser do chefe do executivo. Por que, professor? Ah, porque a Constituição diz. Não tem uma lógica para isso, pessoal. Por quê? O que é o servidor público? É a força de trabalho da administração pública, né? E a administração pública, ela é basicamente quem? A execução desses serviços, da prestação de serviços pela administração pública. É basicamente o desempenho da função do Poder Executivo. Tá? Que ele que tem a função de administrar, organizar, de prestar esse serviço público. Saúde, educação, segurança pública, as finanças do Estado. A maior parte da condução estatal, né, dessa atividade administrativa é feita pelo Poder Executivo. E ele faz isso através da sua força de trabalho, que são os servidores públicos. Perfeito. Então ele é como se fosse o empregador, o industrial, o dono de uma indústria, só que no caso aqui a indústria é o Estado. Então ele tem um conhecimento da sua força de trabalho, que administra essa força de trabalho, sabe o que esperar dessa força de trabalho, sabe o que quer dessa força de trabalho, sabe a hora de remunerar, de aumentar, sabe a hora de segurar ali qualquer pedido dessa força de trabalho. É ele que tem essa visão do todo. É por isso que esses projetos de leis têm que ser iniciativa do governador, se for na órbita estadual, ou do presidente, se for na órbita federal. O parlamentar ele não tem essa visão, porque a função dele não é administrar. Tá? A função dele é fiscalizar e inovar o ordenamento jurídico através dos projetos de lei ou projeto de emenda constitucional. Tá bom? Pessoal, falta menos de 1 minuto para acabar essa sessão do Zoom. Eu vou encerrar aqui e já iniciar, tá? Em 2 minutos, porque ele fica um tempinho aqui para poder gravar no disco rígido a gravação e inicio a próxima sessão da nossa aula, tá bom? Vou encerrar aqui rapidão e até 3, no máximo 5 minutos, a gente reinicia a nossa aula, perfeito?